Boa tarde, Gerson, J. Amaral, Sport Joinville. Queria que começasse, se possível, falando da preparação da equipe do Joinville nesse período. Foram 3 amistosos, né, 3 jogos treinos, se quiser chamar dessa forma. O último a gente não teve o resultado por um acordo com o Operário, mas nos outros jogos aconteceram com o Sub-20, com o Patriotas, né, e com o Fluminense do Itaú. Foram 4, na verdade. Como é que foram essas experiências para o elenco? Houve evolução? Como é que está a evolução da equipe? Boa tarde a todos. Eu acho que foi muito produtiva esse tempo que a gente teve para preparar a equipe. Eu acho que o planejamento foi bem executado até esse momento, né? Eu acho que tem vários componentes envolvidos quando você faz uma preparação, desde do modelo de jogo, né? Buscando as características dos atletas, os atletas também conhecendo o clube, né? A estrutura do clube. Tem a questão também da parte física, principalmente questão de lesões, né? Eu acho que também foi positiva. E dentro desse trabalho a gente começou um processo, né? Com mini-jogos, mini-campo, e fomos abrindo o campo. Esses jogos treinos a gente é o momento que a gente faz para abrir o campo, né? E como você falou, acho que foi uma sequência. A gente observou uma evolução sim, né, na equipe. O único problema nessa nossa preparação foi alguns atletas que chegaram agora, recentemente, né? Infelizmente, até pela questão que a gente havia guardado essas situações, porque tinha atletas que estavam em competições ainda. Então a gente também dentro do planejamento a gente já saberia que a gente ia passar por esse processo também. Mas eles também chegaram rapidamente, estão pegando. Eu acredito que a nossa forma de trabalhar de repente seja uma forma um pouquinho diferente, né? Até esses atletas pegarem. Mas os atletas que estão desde o início, como eu falei, uma evolução muito grande. Esse último trabalho foi um trabalho que a gente pediu muito para a nossa diretoria, para a coordenação, para a gente fazer um jogo treino mais forte, né? Até para avaliar e testar bem o nível de competitividade desse grupo. Foi onde também a gente deu uma minutagem um pouco maior, uma equipe que a gente considera base já, né? E como eu falei, eu acho que foi muito importante, a gente está muito feliz até o momento. E a gente ainda tem 2 sessões de treinamentos aí para concluir essa preparação. E a gente está muito, muito confiante que a gente vai fazer uma grande estreia e uma grande competição. Gerson, aproveitando já esse gancho que você falou dos jogadores que chegaram agora, né, estão pegando aí o seu modelo e sua maneira de treinar e jogar, você considera que o Jack entra nessa estreia em quantos % aí de preparação e de entrosamento para essa estreia, né? O Marcílio Dias vem aí de uma Série D, o Joinville teve um tempo parado até a sua chegada e a chegada de todos os jogadores. Como é que você avalia essa estreia nesse aspecto? Quando se faz uma equipe novamente do zero, né? Eu acho que o Joinville é a única equipe que entra na competição montando do zero. Mas como eu falei, eu acho que é importante a preparação, os trabalhos. O que a gente vai cobrar já no sábado é 100%, não tem esse negócio de 60%, 70%. Eu acho que isso não serve para desculpa. Eu acho que a gente tem que desempenhar muito bem, executar muito bem. E os atletas estão cientes disso. Claro que quando você monta uma equipe do zero, ela cria uma expectativa, né? Uma das coisas que eu comento todos os dias com o nosso grupo de atletas, que a gente coloca em pauta, é quando você forma uma equipe nova, um dos agravantes é regularidade, né? Então, o que a gente vem fazendo, principalmente nesses jogos treinos, a gente vem observando, a gente vem editando vídeo, material, mostrando para os atletas, não só nos jogos treinos, mas nos treinamentos, para a gente ir ajustando o máximo possível. E os jogos treinos, na verdade, serviu mais também para ritmar, né? Então, eu acho que todos os componentes, como eu falei, foi trabalhado, né? Físico, técnico, tático e psicológico também. Então, a gente vai procurar já 100% nesse jogo. Mas, como eu falei, é uma equipe totalmente do zero. Então, a gente, de repente, vai ter que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma também. Mas, com certeza, vai ser cobrado muito forte já no sábado para tirar o máximo desse grupo, dessa equipe que iniciar, para a gente, como eu falei, fazer um grande jogo e largar com um resultado positivo na estreia. Boa tarde, Gerson. O Joinville tinha um orçamento, um teto no início do seu trabalho, né?
isso foi modificando e tal durante esse tempo agora de treino, e foram chegando outros jogadores, né? Você teve facilidade para encaixar, né, esses jogadores que chegaram, basicamente todos eles estavam em atividade, em competição e tal, em comparação com o primeiro grupo que você começou o trabalho? Boa tarde. Primeiro do orçamento, né? A gente não fugiu em nenhum momento do orçamento, né? A gente está trabalhando em cima disso. Eu acho que a gente montou a folha que tinha necessidade. Eu acho que foi uma coisa muito importante. Os atletas que a gente buscou no mercado são atletas, primeiramente, procurando espaço no mercado. Eu acho que hoje o Joinville ele não serve para jogador com barriga cheia, né? Ele tem que ter, hoje em dia, o jogador que chegar no Joinville ele tem que ter muita fome, muita vontade de vencer. Por isso que a gente procurou no mercado, então em cima desse orçamento também. E a gente trabalhou em cima disso, né? E claro que principalmente com características. Agora sim, Aurélia, a questão que eu falo é porque cada profissional tem uma forma de trabalhar, né? Então, mesmo os atletas que chegaram no início e que chegaram agora, às vezes chegaram ritmados, chegaram com uma minutagem alta, mas a forma, o modelo da gente jogar é um pouco diferente, de repente, né? A nossa sessão de treinamento, eu procuro trabalhar com bastante intensidade, às vezes sem muito volume, mas com bastante intensidade. Então, às vezes, alguns profissionais, alguns locais, o atleta não está adaptado a essa situação. Por isso que é muito importante esse processo de adaptação, né? Mesmo ele estando ritmado, como eu falei, com a minutagem grande, às vezes o dia a dia, a forma dentro de campo, da nossa forma de jogar é um pouquinho diferente, né? O que eu falo, por exemplo, daqui a pouco ele trabalha com uma equipe, com um profissional é mais reativo, né? Ou um profissional que fica mais com a bola, tenta controlar um pouco mais, ou um profissional que tenta pressionar o adversário mais alto. Então isso são características e momentos dentro do jogo que se tornam um pouco diferentes. Então cada um tem uma ideia de jogo, uma forma, e eu tenho a minha particular que eu não abro mão, né? É o que eu venho fazendo nesses últimos anos, e graças a Deus com resultado positivo. E é isso que a gente está procurando colocar, e às vezes o atleta demora um pouquinho, mas como eu falei, eu acho que possa ter alguma dificuldade esses que chegaram agora muito em cima, né? Mas também já estão se adaptando muito rápido, porque o restante do grupo leva, né? Então o restante do grupo vai ajudando também, vai dando esse suporte que é importante para o quanto mais rápido possível esse grupo estar bem entrosado e bem entendido o que a gente quer, principalmente durante os 90 minutos. Gerson, boa tarde. Eu pude presenciar alguns trabalhos da semana. Você falou em intensidade, falou em cobrança. E 2 momentos me chamaram a atenção. Um deles, em algum momento do treinamento, baixou um pouquinho a intensidade, você cobrou. E alguns minutos depois eu pude presenciar uma jogada do Ronan, em que ele faz uma boa tabela, sai jogando ali, enfim, e você elogia. Como é que é para você nesse momento estar lidando com esse grupo novo e saber o momento certo de você fazer a cobrança e também de elogiar para você extrair o máximo do grupo nesse momento? Boa tarde. Eu acho que isso aí é o feeling do trabalho. Desde o início a gente vai pautando como é que é a nossa forma de trabalhar também. Eu sempre coloco porque isso faz parte também do entendimento, né? Como eu falei, daqui a pouco o atleta está acostumado uma sessão de treinamento com muito volume. Eu já coloco já em pauta e muito claro para o atleta que às vezes o meu trabalho é mais curto, mas é intenso. Então se ficar pelos cantos não vai ritmar e não vai condicionar. E essa é a minha forma, cara. Eu no dia a dia eu cobro muito dos atletas. E eu sou assim desde quando eu era auxiliar, que eu virei treinador. E graças a Deus nunca tive problema com atleta nenhum, porque o atleta hoje em dia ele é inteligente, ele sabe que quando o profissional quer o bem para ele, né? E como você vivenciou, isso aí foi várias vezes que aconteceram. Na hora que tem que cobrar intensidade, corrigir uma movimentação, né? Uma finalização, um passe, a gente vai cobrar e cobrar forte. E na hora da moral também a gente vai dar. O que eu coloco para eles assim, ó. A nossa cobrança no dia a dia é muito grande porque a partir do jogo 90 minutos, acabou 90 minutos, a responsabilidade é minha como treinador. Isso eu não vou abrir mão nunca, não vou fugir da responsabilidade. Então por isso que no dia a dia a gente se cobra muito para a evolução desses atletas, para a preparação desses atletas, que para no dia do jogo se tornar mais fácil a gente conseguir buscar os resultados e os objetivos. Gerson, boa tarde. Eu queria que tu avaliasse um pouco a equipe do Marcelo Dias. É uma equipe também que está passando por uma reestruturação, assim como o Joinville não tem calendário em 2023, né?
fez contratou novos reforços, né? Mas não teve jogos treino, né, nessa pré-temporada. Como que você avalia, né, e como que você acredita que a equipe do Marcelo Dias chega para o confronto de sábado? Primeiramente a gente conhece o trabalho do professor Jorginho, a gente respeita muito, é um excelente profissional, né? A gente já jogou algumas vezes contra, então é um treinador também inteligente. A gente tentou buscar, como você falou, não teve jogos treinos, né? Então dificultou um pouquinho. A gente está trabalhando com a parte da análise, né? Com o Luciano principalmente buscar características dos atletas. A maioria a gente já conhece também, né? Do mercado de futebol. Mas a gente vai passar para todos os atletas também as características, principalmente por setores, né? Então a gente está trabalhando dessa forma. A gente também buscou alguns momentos táticos que o Jorginho utilizou também em outros jogos, outros clubes, né? Para a gente também ter uma base. E basicamente a gente está trabalhando em cima disso, né? A questão da reestruturação, de repente pode ser pelo calendário, mas pelo grupo não, né? Ele já tem um grupo já que veio da Série D com alguns atletas, né? Claro que mudou algumas peças que chegaram, mas em grande maioria se já tinha contrato, né? Alguns atletas saíram e voltaram, que é o caso de Jean Dias agora, né? Que foi para o Manaus e voltou. Então, uma equipe que já tem uma base forte desde o estadual. Mas basicamente a gente está procurando estudar o adversário dessa forma, principalmente com as características individuais. E basicamente o que o Jorginho utilizou nas outras equipes também, que eu não acredito que vá mudar muito no Marcílio Dias. Gersinho, queria te fazer duas perguntas. A primeira é mais rápida e um pouco mais objetiva, e a segunda, se você me permitisse, queria que você respondesse também. Primeiro, se o Joinville é favorito ao título da Copa Santa Catarina, e segundo, que vários outros treinadores que nos últimos anos estiveram nessa sua cadeira, eles comentaram que esses insucessos recentes que o Joinville sempre teve, sempre influenciaram numa áurea negativa ao redor do clube. E na primeira resposta você fala sobre o planejamento, que ele foi executado como deveria, que foi tudo muito bem produtivo. Hoje, o time do Gersinho, ele não traz nenhuma herança desse Jack dos últimos anos? Vamos lá, primeiramente sobre a favorita. Eu acho que o Joinville não é o favorito, tá? Eu acho que vai ser uma competição muito equilibrada. Eu acho que o torcedor ele tem que entender isso. A gente está representando uma equipe que é uma das, na minha visão, uma das maiores do estado, ou a maior, octacampeão, né? Só que o momento, cara, a gente tem que ter realidade, a gente tem que ter pé no chão. A gente está montando uma equipe totalmente do zero. A gente vai enfrentar, por exemplo, um Figueirense que está nas cabeças da Série C. Então lá o Joinville é favorito, porque na minha visão hoje, com toda sinceridade, não é. Agora, durante a competição, cara, muita coisa pode se mostrar, né? O que eu estou procurando fazer? Eu acho que primeiramente o Joinville tem que ter uma equipe competitiva, que é esse o objetivo que foi a primeira conversa com o nosso presidente. Tá? Para a gente ter uma base, principalmente para o ano que vem. O maior objetivo do Gerson hoje, por isso que fez contrato até o final do estadual, é fazer o Joinville voltar a ter calendário, né? Que é a Série D. Agora, como eu te falei, cara, a gente vai brigar muito forte para todos os jogos. E assim, e dentro, por exemplo, da Copa Santa Catarina, a gente tem alguns planejamentos, né? Por exemplo, o primeiro planejamento é a classificação, né? A partir do momento que você classificou entre os 4, velho, aí é mata-mata e tá tudo em aberto. E como eu falei, depende muito da nossa evolução, da evolução da equipe. Daqui a pouco a equipe consegue se encaixar muito bem, né, e evoluir muito bem. A gente se torna sim um candidato à conquista, por que não? Principalmente pela força do nosso torcedor, pela força da nossa camisa. Então, assim, de início, cara, eu estou preocupado muito no jogo a jogo e buscar primeiramente a classificação. Para quê? Para entrosar bem esse grupo. É um grupo totalmente novo, então eu acho que essa primeira fase ela vai ser uma fase muito equilibrada, tá? Eu acho que os 4 equipes que estão aí na primeira, os 2 que estavam na segunda aí também estão com ritmo de jogo, estão com minutagem grande. Então a gente tem que respeitar todos os adversários muito. E como eu falei, depois na sequência, que eu acredito que a gente vai entrosar bem, vai encaixar bem essa equipe, a gente possa se tornar sim um favorito à conquista da Copa Santa Catarina. Sobre os aspectos do ambiente do clube, principalmente, assim, ó, eu vou falar uma coisa bem clara, assim, ó, o Joinville, todos os clubes que eu trabalhei, apesar que profissionalmente é o terceiro, é disparado o clube com maior estrutura. Me sinto muito feliz hoje no Joinville. Isso aí que não é da boca para fora, não. Se eu tivesse alguma coisa eu colocaria, porque eu sou um cara muito transparente. Desde a diretoria até o staff, atletas, pessoal da base,
refeitório, cara, eu me sinto muito feliz hoje no Joinville. O Joinville está se preparando muito bem, se estruturando muito bem para futuramente voltar a ser grande. Tá? Claro que a gente precisa do apoio muito grande, principalmente do nosso torcedor. E esse momento é um momento muito importante, por isso também que eu aceitei esse desafio. Eu acho que é mais um desafio na minha carreira. Então esse início ele é muito importante para a nova fase do Joinville. Porque eu acredito muito com a parte da direção, do nosso presidente, o esforço que ele faz, né, o dia a dia dele e todo mundo que está ao redor, né, porque não adianta citar nomes porque daqui a pouco a gente esquece um, mas assim, não tem nada para se reclamar. Se o resultado não vir positivamente, cara, é porque foi dentro de campo, as coisas não encaixaram, às vezes, né, o atleta não conseguiu ter a performance que a gente imaginava, a gente errou em um detalhe ou outro, que faz parte do futebol. O futebol ele é muito complexo, né? Então tu não pode garantir o sucesso nunca. Agora, vamos lá, as coisas que tem que ser feitas para se ter sucesso, para se ter resultado positivo, estão sendo feitas, né? Com certeza. E então o ambiente do clube é muito positivo e eu me encontro muito feliz hoje no Joinville.